mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os... Dia especial, nesse dia que se chama hoje, aleluia, e eu quero, aleluia, junto com você, aleluia. Gostaria que a irmã Vitória, a irmã Melissa me ajudasse, e nós vamos meditar em Marcos, aleluia, glória a Deus, no capítulo 12. Olha, gente, eu pensei muito para mim falar hoje sobre isso, mas eu quero, junto com você, aleluia, meditar sobre essa palavra, que eu fiz um estudo sobre ela. E eu li, reli, e aleluia, glória a Deus, eu quero falar com você nesta noite. Diante, aleluia, de tudo que a gente ouviu, que a gente louvou. E aleluia, Marcos 12, irmã Vitória, aleluia, irmã Melissa. Vamos colocar nessa parábola que Deus vai falar conosco ainda mais. Amém? Amém. Eu quero, aleluia, meditar junto com você. E nós vamos caminhar por esses versículos. Porque Jesus, Ele é maravilhoso na nossa vida. Ele nos surpreende a cada dia, a cada minuto, a cada instante. E verdadeiramente nós vivemos, aleluia, Jesus, sobre a direção, sobre, aleluia, glória a Deus, a onipotência de Deus. Nós vivemos na dependência de Deus. Não existe mais eu, existe Cristo em nós. Amém. Aleluia, a minha Bíblia fala assim, Marcos, versículo 12, e começou a falar-lhe por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas este, apoderando-se dele, o feriram e o mataram. O feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo afrontado. E tornou a enviar-lhe outro, e a este mataram. E outros, muitos dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matê-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-os foram embora. Eu quero ler só o 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse alguma palavra. Amém? Vamos nos assentar e vamos glorificar ao Senhor, porque Ele é digno
de toda honra e de toda glória. E eu achei a coisa mais linda. A gente já leu isso quantas vezes, mas a palavra ela se renova a cada manhã no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa vida. E nós nos deparamos aqui com esta parábola, porque enviaram-me alguns dos fariseus, dos herodianos, para que eu apanhasse alguma palavra. Nós começamos, aleluia, glória a Deus, falando de uma parábola, em que o Senhor usou uma plantação de uva, que representa aquele povo, o povo de Israel. Um povo que uma hora estava certo, outra hora não estava. Outra hora estava firme, outra hora não estava. Outra hora estava crente e outra hora não estava não. E nós nos deparamos com esses líderes religiosos, hein? Foi falado aqui desde o começo. Eu estou prestando atenção em cada palavra. Religiosos. Faziam grandes sermões das praças, faziam grandes, falavam bonito, cheio de tanta sabedoria, tanto. Mas nos deparamos com líderes religiosos que não guardaram a aliança para com Deus. Uma aliança, aleluia, que Deus tinha feito com o povo de Israel. Uma aliança que era para obedecer. A obediência. A obediência tinha que ser a toda prova. E aleluia, Jesus, glória a Deus. Quantas vezes os profetas, quantas vezes foi falado, quantas vezes Deus se manifestou, cada hora de um jeito, de uma maneira, falando, fazendo, aleluia, que aparecesse a vontade de Deus para com aquele povo, mas não tinha jeito. Então, aleluia, o Senhor aparece para nós, começa com essa plantação de uva. O homem plantou uma vinha, cercou um valado, fundou nela um lagar. Olha que coisa linda. Edificou uma torre. Deus fez uma promessa lá para Abraão. Lá atrás tinha promessa, e as promessas do Senhor foi continuando. E ele edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores. E ele partiu dali. Ele viajou. E chegando um tempo, no versículo 2, irmã Vitória, ele mandou um servo aos lavradores para que recebessem dos lavradores algum fruto. Porque ele deixou tudo certinho. Eu acho lindo porque as coisas com Deus é tudo com ordem e decência. Tudo com disciplina. Certinho. Quem bagunça é nós. A gente começa certinho e daqui a pouco, devagarzinho, vem a raposinha. E daqui a pouco, até o primeiro amor vai ficando para trás. Como era bom quando nós estávamos lá no primeiro amor. A gente estava forte. Nada abalava a gente. Tudo era calça ganha. Não tinha dificuldade. Mas nós nos deparamos aqui com esse homem que plantou uma vinha. Ele cercou um valado. Ele fundou nela um lagar. Estava bem umidinho ali. Edificou uma torre e arrendou lavradores. E o que aconteceu ali? Não tinha frutos. Chegou o tempo, mandou um servo para que recebesse alguma coisa, porque Deus espera em nós algum fruto. Ele já abriu nossos olhos, Ele já nos tirou do lamaçal do pecado, do vale da sombra da morte. Ele já nos tirou daquele lugar horrível
miserável, pecador. Nós não pertencemos mais aqui. Nós estávamos lá errantes. E aleluia, glória a Deus, que fruto nós estamos dando. Se esse, aleluia, se esse homem que plantou a vinha chegasse aqui para nós hoje, para mim, para você, na nossa frente, porque ele mandou um servo aos lavradores, tempo depois, que Deus é sábio, Ele é muito sábio, Ele sabe trabalhar direitinho com cada um de nós, e Ele manda esse servo aos lavradores, para que recebesse os lavradores o fruto da vinha. Sabe o que aconteceu? Estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio, sem nada. Mas e a plantação? Mas e o valado que foi feito? Mas e o lagar? E a torre forte? Mandou embora vazio. Olha só que circunstância. E no versículo 4, tornou a enviar-lhe outro servo. E eles, dessa vez, apedrejaram. Sabe por quê? Quantos cristãos já morreram? Estão lá no altar, lá em Apocalipse, clamando dia e noite por justiça. Se nós entrarmos pela Bíblia, nós teríamos menos tempo para reclamar, nós teríamos menos tempo para lamentar. Se nós caminhássemos por dentro da Bíblia e saber que nós já saímos lá do mundo, que Deus já nos tirou de lá com o braço forte, o que nós éramos, não somos mais. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem fazia isso ou aquilo, não faz mais. Mas no versículo 4, enviaram-lhe outro servo. Não deu certo também. Mas a vinha está lá. E bem equipada, porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Aleluia, esse servo foi apedrejado. E a palavra bem clara para nós: o feriram na cabeça, mandaram embora, e ainda afrontou. Aleluia. Olha quantas coisas já se passaram, mas a vinha está lá, equipada, sabe? Nós nos deparamos com essa situação. Jesus, aleluia, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, lá no versículo 5, Ele vem falar de novo para nós, tornou a enviar-lhe outro, porque Deus, Ele está sempre batendo na porta. Se alguém abrir, Ele entra, Ele ceia conosco. Glória a Deus. Tornou a enviar-lhe outro. E o que aconteceu? O mataram. E outros, muitos, dos quais uns feriram e outros mataram. Jesus estava falando isso dele mesmo. Ele falava dele mesmo, essa parábola maravilhosa. Ele coloca essa parábola para que nós venhamos a nos deparar com ela. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Qual é a nossa identidade diante de Deus? Que lado nós estamos? Uma noite de Santa Ceia. Que lado nós estamos? Porque a vinha continua lá. O que isso quer dizer para nós? Aleluia, Jesus. Que tendo Ele, pois,
2, do versículo 6. Tendo ele, pois, ainda um. Quem é esse um? Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado. Tantos já vieram até esse dia, esse momento aí. Foi ultrajado, foi expulso, apedrejado, bateu-lhe na cabeça, ofenderam, ultrajaram, humilharam. Mas tem mais um. Que Deus amou o mundo de tal maneira. E nós chegamos aqui em Marcos 12, versículo 6. Ainda tem mais um. Seu filho amado. Enviou-o também a esses, por derradeiro, por último, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Deus sabia. Deus sabia de tudo que iria acontecer. Porque ao menos, tendo ele, pois, ainda um filho, seu filho amado, enviou-o também a esse, por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Jesus falando dele mesmo. Olha que coisa linda, gente. Eu fiquei ali horas e horas meditando, Jesus falando da situação dele mesmo, do que iria acontecer com ele um pouco para frente. Meu Deus, Deus usando assim uma vinha bem equipada, mandando seus profetas, seus vasos, para falar do amor de Deus. Se converte, muda de vida, transforma, muda. Não teve jeito, não teve condição. Veio Jesus, nasceu Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi necessário Jesus falando desta parábola. Ao menos terão respeito ao meu filho. Pensa bem você falar a sua história mesmo e sabendo que um pouco depois vai morrer. Porque aqui era como Jesus falava: você está querendo me matar, você está me perseguindo, você está querendo me pegar. Porque a conversa aqui estava bem direta. Mas o versículo 7, aqueles lavradores disseram entre si: esse aí é o herdeiro, esse aí é filho do dono. Vai ser pior ainda, nós não podemos só machucar, matemo-lo, e a herança será nossa. Você acha que Deus, ele reparte a glória com alguém? Mas nunca. A vinha continua lá. Aleluia. Aqueles lavradores disseram, conversaram entre si: esse aí é filho único, não vai ter outro, é herdeiro. Se deixar escapar, gente, olha o que eles conversaram entre si: batemos-lo e a herança será nossa. Você sabe o que eu vejo aqui? Aleluia. Nessa situação do versículo 8, agarrando-o, pegando nele, a versão ali falando, o mataram e o lançaram fora da vinha. Porque quando Jesus morreu, ele foi, aconteceu tudo aquilo fora de Jerusalém. Então estava tudo explicadinho, nada foi segredo, nada estava escondido. Então, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. O que Jesus conversava ali? Ele sabia, ele falava, ele contou essa palavra. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores, dará a vinha a outros. Irmãos, está nós aqui. Nós estamos aqui hoje, 1º de março. Estamos nós aqui, porque ele veio para os dele, eles não quiseram. E
que é tão maravilhoso, que é um Jesus tão poderoso, que muda, que salva, que cura, liberta, transforma e ainda nos dá a eternidade, porque tudo isso aqui vai passar. Pegando ele, agarraram ele, mataram Jesus e lançaram Jesus fora da vinha. A maldade humana, a maldade do povo. E aí no versículo 9, aleluia, que fará, aleluia, pois o Senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores, dará vinha a outros? Irmãos, se Jesus não morresse naquela cruz, se Ele não tivesse vindo, o Salvador da nossa vida, aonde nós estaríamos? O que seria de nós? Então, aleluia, no versículo 10, ainda não lesse essa escritura, há um versículo maravilhoso, um versículo que nós tínhamos que ler todo santo dia. Ainda não lesse essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Esse versículo é tão profundo na nossa vida, porque ele foi rejeitado. Isaías 53 vem falar para nós que não tinha beleza nenhuma nele. Ninguém queria estar no lugar dele. Quem queria estar numa cruz? Não tem como. Quem queria? Isaías 53 fala que ele não tinha raiz nem formosura. Vinha de uma terra seca. Não tinha nem nada que o desejasse. Uma morte de cruz. Uma morte, aleluia, dolorida, horrível. Meu Deus do céu, qual é o valor da nossa salvação? Porque muitos já desistiram, muitos já retrocederam, muitos já voltaram para trás, muitos retrocederam de uma forma tão grande que você olha, é uma coisa absurdamente sem condição de falar. Os filósofos falam bonito. Como fala bonito? Fala do amor, fala-se do amor. Você lê um livro, eu não sei, não tenho esse costume de ficar lendo livro. Leia a Bíblia. Gente, como é bonito a gente ouvir falar, umas coisas mandam para mim, a gente acaba aqui. Fala-se do amor. Como é lindo falar do amor. Mas será que nós vivemos esse amor? Será que nós vivemos? Aonde está o amor em nós? Será que nós participamos do amor? Porque esse amor, que amor é esse? Que amor é esse de Deus? Que Ele não mediu as nossas ignorâncias. Sabe? Porque se nós fosse nós que fizesse, meu Deus, fizesse alguma coisa dessa, uma atrocidade dessa, com o filho nosso, o que nós faríamos? Por muito menos a gente perde a linha. Mas Deus não. Ele deu o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. E nós, por tão pouco, olhamos para trás e viramos uma estátua de sal. Rapidinho, que a gente esquece que é crente. Ainda não lesse esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Quem está falando isso? O próprio Jesus. Ele fala isso. Ele fala, aleluia, glórias a Deus, de uma forma tão espetacular. Esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor. No versículo 11, olha para você ver a profundidade
coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que amor é esse? Diz para mim. Eu fico aqui na minha mente, dia e noite, conversando, fazendo uma coisa, fazendo outra, e pensando, que amor é esse? Que não olha para as nossas, olha, as nossas atitudes terríveis. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi posta por cabeça. Mas o versículo 12 não pararam por ali. Buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque eles sabiam que ali naquele meio tinha muita gente que era, o que eu vou falar? Uma palavra bem popular, apaixonada por Jesus, simpatizante, porque a multidão que aplaudiu Jesus na hora do milagre também estava lá do outro lado naquele dia. Então essa multidão, eles temiam porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. Eles sabiam que eles estavam errados. Eles sabiam que era dele que Jesus estava falando, eram deles. E deixando-os, foram bravos, foram com raiva. Sabe? Então são coisas profundas para nós meditarmos, entender. Porque a busca de Jesus, você liga a televisão, tem canal lá, fala de Jesus, louva o hino de Jesus, liga o rádio, Jesus. Só quem não quer mesmo, já lê outro, já pega outro canal, outra rádio, outras coisas, aí você já sabe para onde vai. Você passa na rua, o carro tem um emblema lá de Jesus. Você vai lá na Dutra, um caminhão, algum caminhão você vê, tem Jesus. Então, aleluia. Olha para outro lado, várias outras da religiosidade. Fala, Jesus da moda dele, mas fala. Então, aleluia. Nós sabemos quem é Jesus. Nós conhecemos Jesus porque nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim, por você, por nós. Ele é um Deus que não dorme. Ele não fica abrindo a boca igual nós, com sono, cansado, desanimado, deita na cama, desliga, dorme, acorda no outro dia. Ele não dorme, ele não dormiu, ele não descansa, ele não tira férias. Ele não dá um tempo igual nós. Porque se ele olhar para mim, para você, eu vou dar um tempo de você que você está. O que vai ser de nós, gente? Ele não dá tempo de nada. Ele não tira férias, ele não fica cansado. Ele não dorme. Ele é Deus. Ele é Senhor por excelência. Ele plantou aquela vinha. Ele fez tudo bonitinho ali para aquela vinha, mas eles não queriam. Então é diferente. Está nós aqui, remanescente. Está nós aqui. Então, aleluia. Vamos valorizar mais o sacrifício de Jesus. Vamos valorizar mais que o nosso eu diminua e ele cresça na nossa vida, que nós venhamos a olhar com mais amor, mas um amor sem medida, porque ele não mede esforço para nos abençoar. Nós medimos esforço, ele não. Nós desistimos fácil, desanimamos fácil. Gente, já não vou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Não é diferente conosco.
Sabe, irmãos, nós precisamos vigiar na terra dos viventes, que outro lugar não precisa vigiar mais não. O dia que nós sair da terra, você pode ter certeza. Está lá o livro das obras, está lá os livros, está lá tudo certinho. Memorial está tudo lá, porque tudo com Deus é com ordem e decência. O que eu estou fazendo para Deus? Que fruto eu estou dando para Deus? Nós não vamos, eu costumo falar, nós não vamos viver mais 50 anos. Nós não vamos viver mais 100 anos. Não vamos. Será possível que nós não conseguimos mais ter mais nenhum fruto na nossa mão? Será possível que nós não podemos fazer? Limitamos as nossas condições, limitamos tudo na nossa vida, colocamos defeitos, colocamos mil e umas dificuldades, colocamos mil e um empecilho. Ah não, mas isso não. Eu fico tão triste quando eu chamo alguém para ir comigo, numa oração que muitas vezes, boa não é, pode ter certeza. Muitas vezes, um lugar bonito, agradável, chique, cheiroso, não é também. E a pessoa, não vou orar para ver se é de Deus para mim. Olha, Jesus de Nazaré é para nós fazermos a obra em tempo e fora de tempo. Porque a vinha ficou preparadinha lá. Era regada, tinha torre, tinha terra fértil, terra boa. Não está bom também. O ser humano não está bom, ele não está contente com nada. No começo ele fica feliz, é tudo bonito, é tudo chique. Daqui a pouco vai desanimando. Enviaram-lhe alguns dos fariseus, dos herodianos, para que eu apanhasse alguma palavra. Irmãos, o diabo fica atento ao que nós vamos falar. Você pode ter certeza disso. Porque aqui, olha, os fariseus, os herodianos, atento. Então, sabe o que isso vem dizer para nós? Vamos ouvir mais? Fala menos. Porque aí, irmão, o inimigo não tem nenhuma arma para te acusar, para te afrontar, porque Jesus, eles queriam pegar Jesus pela palavra. Jesus saiu muito bem, graças ao Senhor Deus, porque Ele é Deus. Dai a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Quebrou. Então, aleluia, vamos nos policiar, vamos ter cuidado com tudo. Nós estamos vivendo num campo minado. O diabo sabe que ele já perdeu essa batalha. E ele sabe também que quanto mais gente ele conseguir levar com ele, vai ser bom. Porque, aleluia, Jesus está voltando. E nós sabemos, aleluia, que a busca por as coisas mundanas, pelas coisas que enchem os olhos, pelas facilidades, sabe? Aquelas facilidades, não é mais fácil. É mais fácil para mim fazer. Vamos vigiar na terra. Porque os fariseus, os herodianos, estão soltos por aí. Eles estão aí, ó, em todo canto, querendo buscar alguma falha para que alguém caia. E aí vai resolver como? Jesus, ele, aleluia, glória a Deus, ele venceu tudinho pela palavra. Então, sabe, aleluia, Jesus, ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram está aqui conosco, sabe? Está aí com você, está lá na sua casa, está lá no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Quem somos nós? Aleluia. Quem sou eu? Quem é você? Irmãos, o dia que nós saímos da terra, como vai estar a nossa situação diante de Deus? Como? Porque nós estamos vivendo nos tempos difíceis.
uma geração difícil. Não pode ouvir não. Não pode ser contrariada. Não pode de jeito nenhum. Qualquer coisinha já. Então, aleluia, Jesus. Nós precisamos estar firmados na palavra. Nós temos que estar firmados, aleluia, na palavra de Deus. Porque essa vinha, ela estava tão bem cuidada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus já tinha acabado de passar por uma interrogação. Estava difícil, o cerco estava se fechando. Mas tudo isso Jesus sabia. Então, nesta noite, que nós venhamos a prestar atenção. Quem somos nós? Nós estamos aonde? Nós estamos que lado? Já foi feita essa pergunta logo no começo do culto, quando Nicodemos procurou Jesus à noite, de noite. Quem somos nós? Que lado nós estamos? Será que nós estamos cuidando da nossa vinha? Será que nós estamos trabalhando nessa vinha? Que jeito que nós estamos trabalhando nessa vinha? Como é que nós estamos diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso? Porque certa feita, Jesus passou debaixo de uma figueira. Ele olhou, não tinha figo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O que foi que ele falou? Então Jesus está sempre procurando algo em nós. Ele está sempre procurando alguma coisa boa, para que, aleluia, nós venhamos a alegrar o coração de Deus. Vamos fazer a obra enquanto a noite não vem. Já está chegando, mas ainda dá tempo para a gente trabalhar para o Senhor. Vamos, aleluia, nos esforçar. Vamos trabalhar para o Senhor de uma forma que alegre o coração de Deus, de uma forma gloriosa. Porque Jesus, ele vem falar dessa parábola dos lavradores malvados. Está no título da minha Bíblia. A vinha foi entregue perfeitinha. Mas, glórias a Deus, só o Senhor é Deus. Veio para os dele não o recebeu. E está nós aqui, sabe, irmãos? Então vamos valorizar essa oportunidade que nós tivemos. Porque se não fosse essa oportunidade, o que seria de nós? Da onde Deus me tirou? Gente, ninguém poderia me tirar. Eu não sei o seu testemunho, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse de um para um, aleluia, você teria grandes coisas para falar. Então vamos trabalhar para o Senhor, porque aqueles o rejeitaram, mas nós não, nós o aceitamos. Se nós o aceitamos como o único, suficiente Salvador da nossa vida, nosso nome está escrito lá no céu, lá no livro da vida. Que honra, que maravilha, que glória para nós, saber que um dia nós vamos embora e o nosso nome vai ser achado lá, no cartório do céu, porque nós o recebemos. Mesmo judeu, sendo judeu, se ele quiser ir morar no céu, ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo ele sendo judeu. Então nós, aleluia, respeitando, nós não precisamos ser igual a eles. Nós somos diferentes. Nós sabemos que a salvação vem de lá, porque Jesus, aleluia, glória a Deus, é o Senhor. Mas se eles quiserem ter a oportunidade de morar no céu, ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, para nós nesta noite, aleluia, Jesus, está a salvação gloriosa, a salvação, a oportunidade, porque outrora nós éramos filhos bastardos, nós não tínhamos direito a nada, e hoje nós somos, aleluia, glória a Deus, filhos de Deus. Nós somos filhos, glória a Deus, com direitos, com, aleluia, Jesus, glórias a Deus,
com tantos direitos, com tantas regalias, e ainda saber que nós vamos morar no céu. Amém? 1 Coríntios 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. É em memória de mim, aleluia, que o Senhor Deus, Jesus fala. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Lá no versículo 25. Então, nesta noite, aleluia, Jesus, nós estamos aqui para receber a Santa Ceia do Senhor. Vamos receber, vamos participar da ceia do Senhor. Agradecendo a Deus por tão grande oportunidade. Que o Senhor Deus venha nos perdoar. Aleluia, Jesus. Que o meu irmão, a minha irmã, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Que nós, que eu e eu mesmo, que nós venhamos a pedir perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas fragilidades, para que o mês que vem nós venhamos estar aqui novamente, participando da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Porque, aleluia, semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Isso é bem profundo. Que nós venhamos a valorizar tudo isso na nossa vida. Porque de tudo que nós temos na face da terra, o que vai ficar para nós é essas palavras. É o nosso pensamento, a nossa intenção, o nosso coração, a nossa sinceridade para com Deus e para com o próximo, amando o próximo como a nós mesmos, a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Amém, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vamos estar orando, consagrando, aleluia, Jesus, glória a Deus, glórias, glórias, glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Vamos levantar nossas mãos, voltadas para cá. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Esperamos por 30 dias, irmãos. Está aqui a aliança que nós fizemos com o Senhor. Não vamos deixar romper essa aliança. Vamos manter essa aliança que temos com o nosso Senhor.
o nosso Redentor, o nosso Salvador. Essa Santa Ceia representa aqui, simbolicamente, o sangue e o corpo do Senhor. Então vamos orar e vamos pedir que o Senhor venha nos abençoar para que possamos receber essa comunhão com Ele. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Deus, é que está esse alimento que representa, Senhor, o Teu sangue e o Teu corpo, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que vai participar dessa Santa Ceia, Senhor. Nos abençoa, nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo que aconteceu com nós durante o mês, Senhor. Abençoa, Senhor, nos perdoa e nos permite, Senhor, participar da Santa Ceia do Senhor. É assim que nós pedimos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Uma vitória, número 39, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
nós participar do pão, aleluia, com a palavra no chão. Aleluia, glória a Deus, amém? Amém. Amém. Não só Espírito, uma só, aleluia, glória, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Venha, Senhor, segurar forte na mão da tua igreja, na mão do teu povo, Jesus, nos fortalecendo, dando graça, dando força, Senhor, alimentando, Senhor, a cada um de nós, com a tua presença, Senhor, numa só palavra, numa só comunhão, em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite gloriosa. Pai, pela semana que passou, Senhor, nós te agradecemos pelos livramentos, pelas providências e pela semana que está iniciando, Jesus. Nós cremos na vitória, nós cremos, Senhor, na tua presença. Pai querido, Pai amado, abençoa todas as famílias da terra. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salvemos aos outros com a paz do Senhor daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor